Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, esse é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a família Bolsonaro, eles não param de cometer crimes. Eles não param. E tem outra. Ontem a Polícia Federal já deu uma geral no Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia que orienta o Bolsonaro no que ele tem que fazer. Agora, a Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido como genocida, ladrão de joia, sem vergonha, inclusive cafetão da dita cuja. Agora, a Polícia Federal concluiu que o genocida e o filho dele, o tal de Eduardo Bolsonaro, eles utilizaram as contas das mulheres para movimentação financeira, a fim de escamotear possíveis bloqueios. Agora, a avaliação do relatório da Polícia Federal indicou que o genocida pai e o filho Eduardo, conhecido como Bananinha, eles foram indiciados por coação no curso do processo sobre a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E segundo a Polícia Federal, o filho do genocida, o tal de Bananinho, o Eduardo, ele realizou 2 transferências para a mulher dele, a Heloísa Bolsonaro, com forma de escamotear, esconder o dinheiro enviado pelo genocida Bolsonaro, e admitiu ter transferido para o filho 2 milhões de reais. Isso segundo a Polícia Federal. Na primeira remessa mandou 110 mil reais de repasse. Agora, a Polícia Federal identificou que o genocida Bolsonaro também transferiu 2 milhões de reais para a conhecida Micheque. Aquela que fazia aqueles atos obscenos lá. Quer dizer, obscenos não, eu até gosto. No Senado Federal, a tal de Micheque. Isso foi no dia 4 de junho. Isso sabe o que era? Véspera do depoimento na Polícia Federal. Ele ficou com medo de alguma coisa, transferiu para Micheque 2 milhões. E olha o que diz a Polícia Federal. Abre aspas. Verifica-se que os investigados Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro utilizaram da mesma estratégia de repasse de valores para suas respectivas companheiras, usando de artifício idêntico, no mesmo período de tempo, em clara demonstração de liame subjetivo para alcance do resultado criminoso pretendido, sustentou a Polícia Federal.
Agora, a Polícia Federal, ela reforça que o Jair Bolsonaro, conhecido como genocida, ele omitiu as informações de que repassou outros valores ao Eduardo, além dos 2 milhões de reais referidos em maio. E também não houve justificativa para o repasse do mesmo montante, da mesma quantidade de grana para Michele Bolsonaro, que também foi 2 milhões. E isso um dia antes do interrogatório da Polícia Federal. E para a Polícia Federal, o genocida Bolsonaro agiu desde o início de 2025, mas com mais ênfase entre maio e julho, para se desfazer de dinheiro em sua posse e evitar possíveis medidas judiciais que impedisse de ficar com a grana. E isso a Polícia Federal diz que consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente o filho, que também é parlamentar licenciado, no exterior para cometer crimes contra o Brasil. E o Eduardo, tal de Bananinha, por sua vez, após receber os 2 milhões de reais, realizou 2 transferências para a conta da esposa. 50 mil no dia 19 de maio e 150 mil no dia 5 de junho, dia do depoimento do genocida Bolsonaro. Agora, após um indiciamento da polícia, o Eduardo Bolsonaro acusou a Polícia Federal de busca de provas e desgastar ele politicamente. Ele negou ter buscado interferência da ação do Supremo Tribunal Federal contra o seu pai. E ele diz que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Quer dizer, é um mentiroso. É um mentiroso. Esse Eduardo Bolsonaro é um mentiroso. É igualzinho ao pai dele. Igualzinho ao pai dele. Quer dizer, o pai até tinha dúvida que ele era filho, mas eu acho que é pelo comportamento bandido, porque eles são todos bandidos. Eles tapeiam a população na época das eleições só para ser eleito e não faz um projeto para beneficiar a população do Brasil. O objetivo deles é meter a mão na grana, porque eles querem ser milionários, já não chega o que roubaram. Já roubaram muito. Já roubaram. E tem outra, a Polícia Federal também apontou o novo indiciamento do Bolsonaro
nessa transferência de 2 milhões de reais para a Michele, conhecida como Micheque. E tem outra, como a Polícia Federal diz, um dia antes de prestar depoimento sobre as investigações sobre a atuação do seu filho lá nos Estados Unidos, o tal de Eduardo Bolsonaro. E isso a favor, inclusive, do tarifaço que o Donald Trump fez contra o Brasil. Agora, segundo a Polícia Federal, o genocida Bolsonaro, ele omitiu a transferência que ele já tinha confirmado publicamente, que tinha repassado isso em áudio nas redes sociais, que ele repassou 2 milhões de reais para bancar a estadia do Eduardo lá nos Estados Unidos, cometendo crimes contra o Brasil. E olha bem o que diz a Polícia Federal. Vale ressaltar que o Jair Bolsonaro omitiu informações à Polícia Federal em seu depoimento no inquérito 4.995 no Distrito Federal, de que teria repassado outros valores ao Eduardo Bolsonaro, além dos 2 milhões. E também não houve qualquer justificativa para a transferência de recurso no mesmo valor para Michele Bolsonaro, conhecida como Micheque. E apenas um dia antes do interrogatório, diz a Polícia Federal. E na conclusão das investigações, enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no caso no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal aponta que o Bolsonaro teve atuação deliberada para apoiar o seu filho e fomentar medidas para barrar o andamento da ação penal da trama do golpe de Estado. E olha bem o que eles dizem, abre aspas, o conjunto de elementos probatórios arrecadados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, olha bem, atuou deliberadamente de forma livre e consciente, isso desde 2025. Quer dizer, o Bolsonaro... E tem outra, quando ele mandou a grana para o Eduardo, era justamente para fazer toda essa trama contra o Brasil e contra o processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Agora, em maio, a abertura das investigações na Polícia Federal contra o Eduardo e também o seu pai Jair Bolsonaro foi solicitada ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República e pelo procurador Paulo Gonet para apurar supostas atuações do deputado para incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no caso, inclusive, que vai condenar o Bolsonaro pela trama da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, o tal de Trump
ele anunciou nos últimos meses uma série de ações contra o Brasil e as autoridades brasileiras, inclusive o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. E ele fez o tarifaço de 50%. Todos nós sabemos que também não é isso tudo, porque o objetivo do Trump é outra coisa. Que inclusive ele deixou claro que as terras raras do Brasil e também contra o PIX e contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o objetivo dele é tirar proveito disso, porque o Trump não é besta. Quer dizer, não é um cara lá muito inteligente, mas não é totalmente idiota como o Bolsonaro, apesar que são parecidos em algumas ações. E esse filho do Bolsonaro, o tal de Eduardo, que ele tirou 122 dias de mandato, isso para ir para os Estados Unidos, para fazer perseguição política contra o Brasil e contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, do Republicano, pediu à Comissão de Ética, na última sexta-feira, a cassação do Eduardo Bolsonaro. Agora, isso já deveria ter feito há muito tempo. O que o Hugo Mota fez com aquele pessoal que tomou de assalto a mesa dele? Até agora não fez nada. Mandou para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética, a maioria é do PL, tudo bolsonarista. Isso não vai dar em absolutamente nada, porque o objetivo dessa comissão de ética também é o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar e deixar o Bolsonaro como ditador. É esse o objetivo. E o Hugo Mota não toma providência nenhuma contra isso. Está sendo um banana lá na Câmara. Agora, é o fim da picada. O que estão fazendo, inclusive, com o Congresso Nacional. Porque o Eduardo Bolsonaro já deveria ter sido cassado. Veja bem, lá atrás já tinha um pedido para cancelar, para prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. A Câmara não fez nada, o Supremo não fez nada e o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos para fazer essa trama toda contra o Brasil, porque ele quer o pai dele como ditador no Brasil. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Fico por aqui, pessoal, mas não esqueça, inscrevam-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau.